passada? Aleluia. Nós começamos uma campanha do Salmo 23. E o tema dessa campanha é Aprofundando no Salmo 23. E o pastor André me convocou hoje para trazer a palavra nesta noite. Primeiramente, o Espírito Santo de Deus, através do pastor André, não é? E eu quero, nesta noite, compartilhar desta palavra com vocês. E é algo que o Senhor, Ele fala aos nossos corações, né? Ele responde os nossos porquês. Muito obrigado, filha. Glória a Deus. Ele responde às nossas orações, não é? Então eu quero pedir para você abrir no Salmo 23. Nós vamos ler Salmo 23. Amém? Todos encontraram? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém, queridos? É muito conhecido, né, o Salmo 23, e como o irmão Jorge disse aqui na semana passada, e em algumas casas a página fica até amarela, né? Mas eu quero, ele disse que eram as páginas amarelas, né? Que é o Salmo 23. Então eu quero assim, dizer para você que a palavra de Deus, ela tem poder quando você fala, quando você declara. Assim ela tem poder na nossa vida. A palavra é poderosa em nossas vidas a ponto de mudar as nossas vidas. Então, quando você declara a palavra de Deus na sua casa, na vida de alguém, essa palavra, ela tem poder. Mas também tem um outro detalhe, você precisa crer. Você precisa acreditar. Você precisa crer no seu coração que essa palavra vai gerar fruto. Amém? Porque essa palavra, ela é poderosa para mudar vidas, para mudar situações. Essa é a palavra de Deus. E geralmente as pessoas, quando vai falar algo assim para trazer de repente um refrigério, para trazer uma palavra assim que vai trazer de repente para você uma como que eu posso usar aqui? Vai trazer um conforto para você. Geralmente as pessoas falam para ler os Salmos, não é assim? É assim. Então os Salmos, ele é um livro. O livro de Salmo é um livro mais extenso das Escrituras e é formado por uma coleção de poemas e de louvores ao Senhor. Os Salmos foram escritos há muitos séculos, porém continua sendo de grande edificação para a igreja do Senhor do século 21. Então, amados, tudo isso é para nós. É para a igreja do Senhor hoje. Amém? O livro de Salmos talvez seja o mais terapêutico da Bíblia, porque se aplicado traz consolação,
bênção e paz. O livro dos Salmos é riquíssimo quanto ao seu conteúdo teológico nos poemas e cânticos dos salmistas. Encontramos várias características descritivas da pessoa, da natureza de Deus. Então, tudo isso é os Salmos, né? O Salmo 23 é um dos salmos mais lidos em todo o mundo por várias religiões. Escreveu os Salmos, o salmista Davi escreveu os Salmos no ponto de vista de ovelha. Ele não escreveu um salmo no ponto de vista de pastor. Ele escreveu no ponto de vista de ovelha. Amém? Então, para Davi, nós, os seres humanos, somos como ovelhas, das quais o Deus eterno é o pastor. E Ele é quem te forma, uniforme e graciosa, supre as necessidades e guia todos os que lhe pertencem. Amém, queridos? Então, os Salmos, né, aproveitando esta riqueza dos Salmos 23, para a nossa edificação, essa campanha que o pastor André, que Deus colocou no coração do pastor André, é exatamente para que nós tenha essa identificação. Você é ovelha. Você é ovelha do Senhor. E Jesus, Ele é o nosso bom pastor. Não é? Ele é o nosso bom pastor. E nós temos aqui alguns pontos que nós vamos trabalhar aqui, que o Senhor, Ele zela por nós. Ele cuida de nós. E sendo o Senhor o nosso pastor, né? Porque o salmista Davi fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele sendo o nosso pastor, Ele vai cuidar de detalhes da nossa vida. Não é? Ele vai cuidar de detalhes da nossa vida. Você precisa, meu amado, entender que no ponto de vista de Davi, ele escreveu esses salmos como ovelha do Senhor. Ele sendo um pastor de ovelhas, ele escreveu sendo ovelha do Senhor. Ele não escreveu esse salmo no ponto de vista de pastor, porque pastor é o Senhor. Amém? Pastor é o Senhor. E nós vamos aqui falar de alguns pontos. O que o Senhor faz por nós como suas ovelhas no Salmo 23? Primeiro ponto, é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Se o Senhor é o nosso pastor, então somos suas ovelhas. Amém? Diga: eu sou ovelha de Jesus, o meu pastor. Amém. E se nós somos ovelha, né, do Senhor, nós temos que obedecer o Senhor. E aqui nós vamos conhecer algumas características de ovelhas. Amém? Primeiro, é que toda ovelha conhece o seu pastor. Como que a gente conhece o nosso pastor? Como que você conhece o seu pastor? Pela voz. Pela voz nós conhecemos o nosso pastor. Lá em João capítulo 10, versículo 14, fala assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E é pela voz do Senhor que nós conhecemos. Quando o Senhor fala conosco, é algo que mais a gente fala, né, para Deus e com Deus, do que às vezes a gente para ouvir o Senhor.
Mas, querido, é nos momentos que a gente mais precisa ouvir o Senhor. Nos momentos que nós estamos passando por lutas, nos momentos que nós estamos passando por aflições, nós temos que ouvir a voz do Senhor. Nós temos que aprender a ouvir a voz do Senhor. Porque o Senhor, Ele é o nosso pastor. Amém? O segundo ponto é que toda ovelha conhece o seu pastor. Em João 10,14 fala assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, toda ovelha, ela conhece o pastor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto fala assim: toda ovelha ouve a voz do seu pastor. Em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Aqui, queridos, o que acontece? Toda ovelha ouve a voz do seu pastor. Nós temos que aprender a ouvir a voz do Senhor. Você tem que saber discernir isso. Quando de repente é o teu coração, quando é ali por emoção de repente, e quando é o Espírito Santo de Deus falando ao nosso coração, quando o Espírito Santo está falando nos nossos ouvidos. Nós temos que ter esse discernimento. O terceiro ponto fala: e toda ovelha segue o seu pastor. Em João 10:5 fala assim: mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Então, como que uma ovelha vai seguir a voz de uma pessoa que não é o pastor dela? Não tem como. Ela não vai reconhecer a voz do pastor. Jesus, Ele quer conduzir você a um caminho reto. Ele quer conduzir a sua vida para a salvação, direcionando você. Então, que você nessa noite, você entenda, abre o seu coração, abre a tua mente, os teus ouvidos para entender essa diferença. Porque Jesus, Ele foi morto, Ele foi levado ao matadouro. A palavra de Deus fala que Ele foi levado, como um cordeiro. Então, que você nessa noite abra o seu coração para que você possa entender isso. E que na sua vida você aprenda a escutar a voz do Senhor, a discernir a voz do Senhor. Amém? O segundo ponto aqui é: refrigera minha alma. Ovelhas também enfrentam problemas e dificuldades. A segunda característica aqui: refrigera a nossa alma. Ovelhas também enfrentam problemas e dificuldades. Mas eu quero dizer para você, querido, que quando você enfrenta esses problemas, você pode ter certeza que o Senhor está com você. Você pode ter certeza que o Senhor está cuidando de você. Você pode ter certeza. E você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. Porque o Senhor, aonde Ele está, Ele traz paz. Ele traz o refrigério para a nossa alma. Amém? Entre todas as dificuldades que uma ovelha pode enfrentar em sua vida, precisa da intervenção direta do pastor. As mais comuns são ataques de predadores. Mas aqui é suficiente dizer que as ovelhas não conseguem proteger a si mesmas contra os ataques dos lobos, urubus e etc. Então, tudo isso você tem que estar atento. E você precisa
que o Senhor traga esse refrigério. Porque no momento do ataque, você também tem que estar posicionado. Você tem que se posicionar. Quem é o que ataca? É o inimigo. Aqui o Senhor está dizendo que no meio das ovelhas também tem os lobos. E os lobos vai fazer o quê? No meio das ovelhas? Atacar elas. Ele parte para cima delas. E na nossa vida é o próprio inimigo que vem para nos atacar. Então, nós temos dificuldades, temos problemas, nós temos que ir para a presença de Deus e falar: Senhor, me ajuda. Eu preciso vencer isso. Senhor, me ajuda nessa dificuldade. Senhor, a minha dificuldade é essa. Senhor, eu estou passando por esse problema. Me ajuda. E o Senhor vai trazer um refrigério para você naquele momento. Por mais que você esteja ali, olhando e vendo tudo ao contrário da situação. Mas o Senhor, Ele quer trazer refrigério para a sua alma. Porque na nossa alma, amados, está depositados os nossos sentimentos, as nossas emoções. Isso está tudo na nossa alma. Então a nossa alma precisa de refrigério. Nós precisamos do refrigério do Senhor. Por isso que Davi, quando após uma batalha, um pecado que ele cometia, ele ia aos pés do Senhor e ali ele se rasgava diante do Senhor. Se você for ler a história de Davi, ele fala muito isso. Ele pedia perdão, ele se rasgava na presença do Senhor. E sobre ele vinha um refrigério. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Olha só, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E nós, amados, não somos diferentes de Davi, nós somos filhos de Deus. Nós somos ovelhas do Senhor. Amém? Então esse é o refrigério para a nossa alma. Né? Contra os ataques, contra as investidas do inimigo contra nós. Quantas vezes, né, durante o dia, a semana, nós somos assolados pelo inimigo. Mas você tem um Deus poderoso que Ele tira você e traz um refrigério para você. Amém, queridos? Terceira característica: guia-nos pelas veredas da justiça. O bom pastor traz uma direção para a ovelha. Olha só, o Senhor, Ele traz direção para nós. Guia-nos pelas veredas da justiça. Deus traz uma direção para você. Ele leva você no momento que você tem que agir, no momento de falar, o momento que você pode contra-atacar. Então tudo isso é na direção do Senhor. É Ele que vai guiar você pelas veredas. O bom pastor aponta um caminho para a ovelha. O bom pastor, ele aponta o caminho para a ovelha. Guia-me pelas veredas da justiça. Ele está apontando para você um caminho. A palavra de Deus fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra de Deus não fala ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por Jesus. Pelo nosso pastor. Então, essa referência, né, de que o pastor aponta o caminho, é quando nós direcionamos a ovelha a tomar uma decisão. No discipulado, amados, nós não podemos deixar de falar isso, que no discipulado isso acontece. Você passa uma direção ali para a sua ovelha. Você passa uma direção para a pessoa que você está discipulando. E essa pessoa,
ela escolhe em obedecer ou não. Mas se ela obedecer, ela vai se dar bem, né? Porque vem a justiça de Deus. Vem a justiça de Deus. Por isso que nós temos que ser mesmo guiados pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. É isso que o Senhor vai fazer na nossa vida. Nos apontar um caminho. E esse caminho que é caminho de paz, caminho de salvação, de cura, de libertação. É esse o caminho que o Senhor está dizendo. Da justiça de Deus. Às vezes, querido, nós queremos agir por nós mesmos. Fazendo do nosso jeito, da nossa forma. E não é por aí, querido. Deus está apontando o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? O bom pastor nos livra da injustiça desse mundo e dos nossos inimigos. O nosso bom pastor, ele nos livra. Pastora, mas eu tenho sido tão injustiçada no meu trabalho. Eu tenho sido tão injustiçada lá com o meu vizinho. Mas, querido, eu quero dizer para você que Deus, Ele está com você. Ele te livra de toda injustiça e dos nossos inimigos. É Ele que pode fazer isso. É o Senhor que vai livrar você. Pastora, mas você não sabe o que eu estou passando nesses dias. Amados, o Senhor sabe. E Ele conhece o seu coração. E se você está sendo injustiçado, você pode ter certeza que Ele é a sua justiça. Ele é a sua justiça. Amém? O bom pastor nos livra da injustiça deste mundo e dos nossos inimigos. Quem é os nossos inimigos? Quem é os nossos inimigos? Até pelos nossos inimigos nós temos que orar, a palavra de Deus fala. Nós temos que orar por eles. Porque eles ainda não conhecem o Deus da justiça. Pastora, mas eu não tenho inimigo. Eu sou cristão. Você não sabe. Às vezes alguém tem uma bronca de você, tem inveja de você, tem raiva de você e você nem sabe. Fala mal de você e você nem sabe. Ah, então isso é inimigo? Aquele que quer o seu mal. Aquele que não está feliz com aquilo que você tem conseguido, com as suas vitórias. Isso é injustiça. Isso é injustiça. Mas o Senhor, Ele nos guia pelas veredas da justiça. Amém, amados? Glória a Deus. E eu quero concluir tudo isso. Se nós formos de fato ovelha sadia, devemos nos comportar como tal. Obediente. Em Hebreus 13:17 fala assim: obedecei aos vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Ser dócil, né? Ser ovelha sadia, ser dócil. A ovelha sadia é uma pessoa dócil, amável, obediente, fácil de se conduzir e de ser ensinada e de ser guiada. Amados, eu penso às vezes assim, como que o Senhor olha para nós? Com todas as nossas falhas, com os nossos erros. Como que o Senhor olha para nós?
Quando eu li essa parte aqui, eu pensei assim, meu Deus, como que a gente vai identificar isso? De ser dócil. Porque o Senhor, Ele olha para nós como ovelhas. Ovelhas que precisam do pastor. Ovelhas que sozinha, ela não chega em lugar nenhum. Você sabia que a ovelha, ela não nasceu para ser sozinha? Ela não consegue fazer nada sozinha. Se você tirar ela do rebanho, tirar ela do rebanho, pôr ela separada do rebanho, ela fica parada ali e não acontece nada. Ela não dá um passo. Mas se você coloca ela no meio do rebanho, ela vai seguir. Ela vai seguir o rebanho, ela está ali, juntinho. Então ela é fácil de ser guiada. Então o Senhor Jesus, Ele olha assim para nós. Nós temos que ser dócil. Se você não é, querido, procura mudar, melhorar, né, para que você seja dócil, para que você seja amável, obediente, fácil de ser conduzido, de ser ensinada e de ser guiada. Diante do sofrimento, bem como diante de situações difíceis, em casa, no trabalho e principalmente na igreja, não se faz estardalhaços. Veja o grande exemplo de Jesus. Jesus, quando Ele foi, em Isaías 53, fala assim: Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha que é muda perante os seus tosqueadores. Assim, Ele não abriu a boca. Então nós, diante do sofrimento, diante das situações difíceis, às vezes nós queremos esbravejar, falar, reclamar. E Jesus, sendo exemplo, Ele não fez esse estardalhaço. Ele não fez, Ele não brigou, Ele não esbravejou. Ele foi para o matadouro, oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Ele foi calado. Quantas vezes que nós fazemos isso diante de situação? Quantas vezes, amado? Diante de uma situação difícil, você se cala. Você se cala. Você fica mudo diante de uma situação difícil na sua casa, onde tudo está de perna para o ar, dizer assim um verbo bem claro assim, de perna para cima. Será que você fica mudo diante da situação? A vida financeira, a vida no casamento conjugal, a vida conjugal. Será que você fica mudo diante dessa situação? Eu quero até citar um exemplo aqui de um irmão que, diante de uma situação difícil, ele não reclama. O carro dele foi roubado e ele não reclamou. Ah, pastora, você sabe? Eu sei. Eu sei. Porque eu e meu esposo foi com ele na delegacia para fazer boletim de ocorrência. Em nenhum momento nós ouvimos uma reclamação dele. Em nenhum momento. A empresa dele foi roubada. Será que ele reclamou? Será que ele fez alguma reclamação? Em nenhum momento eu vi
aquele homem falar alguma coisa contra, ou julgando, ou qualquer outra coisa, reclamando, falando palavras que às vezes vêm na nossa boca, mas naquele momento ele não reclamou. Será que nós somos assim, como o exemplo de Jesus? Porque, amados, Jesus é um exemplo para nós, em todas as áreas. Sabe por quê? Ele veio nessa terra como homem, como carne, como eu e você. Ele andou sobre essa terra. Então ele é o exemplo. Ele é um exemplo. E eu quero nessa noite que você pense nisso. Seja uma ovelha dócil. Seja uma ovelha sadia. Ovelha sadia dá muita cria. Amém? Ovelha sadia dá muita cria. Ovelha dócil. Ovelha ela não estribucha, não. Ela obedece à voz do pastor. Ela ouve a voz do pastor. Ela sabe discernir a voz do seu pastor. E quem é o pastor dessas ovelhas aqui? Quem é o meu pastor? Jesus. Jesus é o meu pastor. Nada vai me faltar. A palavra de Deus fala. Nada me faltará. Querido, em qualquer circunstância e situação na sua vida, louve ao Senhor. Agradeça o Senhor. A palavra de Deus fala assim: em tudo dai graças. Não é só na hora que está tudo bem. Não é só na hora que você está com o bolso cheio de dinheiro. Aí você tem que dar mais graças a Deus. Mas também no momento que você não tem dinheiro no bolso, você também tem que dar graças a Deus. Porque Deus é que pode suprir toda e qualquer situação e necessidade na sua vida. Ele supre. Ele supre você na sua necessidade espiritual. Ele supre você na sua necessidade material. Ele supre todas as áreas da sua vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? É Ele quem refrigera a minha alma. É Ele quem me guia pelas veredas da justiça. Esse é o nosso Deus, amados. E eu quero que você fique de pé. Que você, no seu coração, aí no seu íntimo, que você fale para o Senhor que você quer confiar nele. E que você realmente quer ser guiado por Ele. E que você precisa do refrigério na sua alma. Que você precisa ser guiado pelo Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz sentir protegida. Você é protegido, querido de Deus. As ovelhas, quando estão com o pastor, elas estão protegidas. Lobo nenhum chega perto. Nenhum lobo vai chegar perto de você, porque vocês estão protegidos pelo Senhor. Vocês têm o bom pastor. Amém, amados? E é Ele que pode agir em teu favor. É Ele que refrigera a sua alma. É Ele que guia você pelas veredas da justiça. Amém? Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque, Senhor, o Senhor é o nosso bom pastor. Senhor, é o que nós precisamos. É confiar em Ti. É declarar na nossa casa a Tua palavra. A palavra que nos traz
mudança de vida. A palavra, Senhor, que é liberada, Senhor, para que esteja, Senhor, sendo curado. Esteja, Senhor, as pessoas sendo restauradas. É a palavra do Senhor, Pai, que refrigera a nossa alma. É a palavra do Senhor que nos guia pelas veredas da justiça. Senhor, pois o Senhor é a nossa justiça. O Senhor é o Deus